Olá, meu nome é Eduarda, vou apresentar o projeto de espaço cultural para a disciplina de ateliê de média escala cultural. Então, primeiro nós temos aqui uma dedicatória, uma frase do Albert Camus, um jornalista franco-argelino. Sem a cultura e a liberdade relativa que ela pressupõe, a sociedade, por mais perfeita que seja, não passa de uma selva. Um pequeno índice sobre os temas que vamos tratar. Então, para começar, como atividade para a integração das cadeiras acadêmicas do curso de Arquitetura e Urbanismo, a disciplina, como mencionado antes, Ateliê de Média Escala Cultural, apresenta a ideia de um espaço público que incorpore a cultura do local e também seja funcional para com a população do seu entorno. Então, para agregar, né, a sociedade da cidade que for escolhida. Identificação do tema será situado no Rio Grande do Sul, especificamente na cidade de Pelotas. Esse espaço cultural precisaria se adequar à cultura gaúcha e suas raízes, principalmente com essa parte mais regionalista que a gente tem aqui nesse nosso canto do país. Mesmo que inúmeras atividades possam ser adequadas ao espaço, o principal ponto a ser seguido é a culturalidade sul-rio-grandense. Fica localizado numa área da cidade com menor poder aquisitivo e o foco principal também é a educação dos jovens e sua preparação para a vida real. Então, claro, teriam algumas oficinas, workshops, etc., que poderia agregar na vida dessas pessoas. Uma inspiração para esse projeto, arquitetonicamente falando, seria o conceito do group office ou coworking, que é a ideia de um espaço grande e amplo para várias atividades. Podem ser várias atividades ao mesmo tempo, podem ser um espaço adequado para essas atividades em diferentes horários, mas esse é o conceito principal. Assim a gente consegue aproveitar a pouca metragem quadrada que a gente tem para colocar, né, nesse espaço cultural e também questões orçamentárias, porque mesmo Pelotas sendo uma grande cidade, para tudo existe uma verba, tanto para educação quanto para cultura, para outras coisas. Então a gente gostaria de se manter no sentido simples da coisa. Alguns espaços culturais pelo Brasil. O primeiro que a gente vai falar aqui é o FUNESC da Paraíba, é o Espaço Cultural José Lins do Rego, que é uma entidade do governo da Paraíba sem fins lucrativos, como a maioria dos espaços culturais são, acredito que quase todos. Ele foca principalmente na cultura audiovisual, e ele engloba não só a cultura da Paraíba, mas também a cultura do Brasil inteiro. Claro que é óbvio que um lugar vai ser sempre mais focado no que está mais perto, né, ao seu redor. Mas nesse espaço cultural acontecem apresentações de cinema, de teatro, música, tudo preparado pelos alunos, pelos professores e também eventos que seriam maiores, né? E ele é um grande espaço ali, né? A gente tem uma imagem da fachada dele, mas ele tem um cinema próprio para apresentar as criações, o teatro. Então ele é bem amplo assim e com uma arquitetura bem legal, e ele entra também nesse conceito do coworking, né? Que o coworking ele é mais para escritórios, mas ele pode se encaixar quando tu tem um grande espaço que tu vai usar para várias coisas. E assim como o espaço cultural que a gente está criando aqui, ele é focado para crianças, adolescentes e até adultos interessados. Outro seria o Semeando Axé, que fica no Rio de Janeiro, na cidade de Duque de Caxias. O Espaço Cultural de Arte Semeando Axé é uma organização que atua no âmbito municipal, então não é do governo do Rio de Janeiro. Ele foi criado por uma senhora que visava melhorar a vida das crianças e dos jovens ali daquela região. E ela conseguiu isso, tanto que ele recebe doações. O prédio novo, né, que tem algumas imagens aqui, ele foi feito todo de doações, uma vaquinha online, que ajuda bastante na vida de várias crianças, jovens e até adultos e pessoas com deficiência intelectual, vulnerabilidade social e na faixa de 4 a 30 anos.
E tem aulas de capoeira, aulas de dança, workshops, bem amplo, assim. Então, para a escolha do terreno, nós temos. Foi escolhido um lote institucional da cidade de Pelotas, que fica localizado num bairro de baixo poder aquisitivo e uma arquitetura que é pouco aproveitada. É um bairro que foi se criando aos poucos, as casas não foram construídas por entidades do governo da cidade, e sim as pessoas foram construindo, é bem comum por aqui. Então não é uma arquitetura bem. Ela não tem um norte assim, cada um constrói do seu jeito e vai se criando, até que tu tenha um todo, né, daquela forma. O bairro Navegantes, por muitos anos, sofreu e ainda sofre com a desigualdade social e o preconceito vindo de grande parte da população da cidade, que a sociedade pelotense ela é bem elitista. Esse bairro leva a fama de perigoso, mal frequentado, mas até onde é verdade, até onde os boatos afetam a vida de milhares de crianças de famílias carentes, não? Então, que parte disso é verdade e que parte não é? É um bairro perigoso? Pode ser que sim, mas é um bairro, o bairro Navegantes, ele é grande, pode ter alguma outra pessoa perigosa no bairro, alguma coisa assim, mas por que um fato, né, um evento ou alguma coisa, uma pessoa pode tirar a liberdade de outras de poder fazerem o que querem, de terem acesso à boa educação? Então, é isso que a gente está propondo melhorar aqui com esse projeto. Então, um espaço cultural em um lugar como esse poderia fazer a diferença na vida desses jovens que querem melhorar de vida sem ir pelo caminho errado, mas que não são lhes dada essa chance, né, de não poderem ter acesso a escolas melhores ou, apenas oportunidades melhores. Enquanto ele pode ser utilizado por todos da cidade, o espaço, o atendimento será focado principalmente para os moradores do bairro, mas ele é de livre acesso a todos, né? E a ideia é que com o sucesso desse possam surgir outros espaços culturais em outros bairros da cidade, em outras cidades também da região daqui do sul. Então, uma análise rápida do entorno. São inúmeras residências acerca do lote. Do outro lado da quadra se encontra uma escola municipal e também uma unidade básica de saúde. Então, é um grande lote institucional dividido em algumas partes. Então, mesmo que não houvessem canais de mídia, por exemplo, a notícia desses eventos e da disponibilidade do espaço chegaria aos moradores por conta da informação que vai de boca em boca mesmo. Mas a ideia é claro que a prefeitura faça uma divulgação desse espaço também para que todos possam ter acesso. A arquitetura local da cidade de Pelotas, tanto nos bairros quanto em centros, ela não é uma arquitetura que segue um norte, como eu havia dito. Um elemento, né, que tem em alguns pontos da cidade são os obeliscos e as grandes caixas d'água antigas que já existem há algum tempo. Então, eu quis incorporar esse elemento nesse projeto, que seria por meio da caixa d'água. Eu coloquei aqui uma imagem do Parque Tecnológico, ele fica em outro bairro da cidade. O Parque Tecnológico em si, ele é um prédio novo, né? Ele tem vários laboratórios que são da Universidade Federal de Pelotas, da Católica, tem incubadoras, etc. Não seria um espaço cultural, mas ele é um espaço tecnológico mesmo. E ele tem uma caixa d'água que é antiga, que é de uma outra construção que havia ali antes, e que esse tipo de construção aqui é bem comum. Então seria algo que seria legal de incorporar nesse projeto. Então ele é uma grande inspiração. Os nossos objetivos, então, são de maneira descomplicada encontrar uma maneira de trazer a educação e a cultura para a vida de jovens que, por conta de uma sociedade elitista, não têm fácil acesso a esses conceitos. E colocar Pelotas no mapa da educação cultural com este e outros centros que poderiam surgir a partir. A nossa população-alvo são crianças, né, jovens e jovens adultos, ali na faixa de
24 até uns 30 e poucos anos. As atividades seriam principalmente a dança cultural gaúcha, predominantemente uma dança de salão, CTG, não dentro de um CTG, mas que seria ensinado. Os jovens poderiam ter acesso a listas dos CTGs da cidade, aprenderem, depois irem dançar, irem assistir apresentações. Aulas de jardinagem, a gente teria. É um lote bem grande, então a ideia foi que se criasse ali na parte dos fundos, além do playground, tem também uma área verde, uma rica área verde que poderiam dar aulas de jardinagem, outras variações de dança de salão, esportes, já que nesse terreno que a gente escolheu tem uma quadra já existente, que ela já foi feita pela prefeitura, mas que a gente preferiria manter, né? E algumas oficinas e workshops diversas que poderiam ser ministradas pelas pessoas que gostariam de usar o espaço para fazer esse tipo de evento. A metodologia aplicada seria, então, uma pesquisa e reconhecimento da cultura da cidade, que foi o que a gente está abordando aqui, da história e dos terrenos disponibilizados pela prefeitura, e a elaboração de um plano de necessidades. Depois a gente parte para uma execução de um projeto arquitetônico, considerando orçamentos, lote e metragem possível para a realização do projeto, que nesse caso é de 200 metros quadrados. Então, aqui o nosso programa de necessidades, ele contaria com uma recepção, uma sala única, que poderia ser usada para vários cursos, né? Ela seria uma sala meio mutável. Os vestiários, feminino e masculino e também PCD. O playground que ficaria na área externa. Atualmente nesse lote já existe um playground que está em condições precárias, a ideia seria revitalizá-lo. E também uma pequena, não seria bem um escritório, mas uma sala porque esse espaço ele não poderia ter muitos funcionários para funcionar, nem precisaria, na verdade, somente um segurança, né, para manter a guarda das chaves do terreno e manter o local organizado, né? E um depósito para elementos que possam ser usados ali, né? Tipo bolas, redes, esse tipo de coisa para a área dos esportes, né? E também ali tecidos e qualquer coisa que vá precisar para a parte da dança e das oficinas. O organograma e fluxograma, então, a gente tem aqui os 4 principais elementos, né? Sala de segurança, playground, a sala de aprendizado, o depósito e os vestiários. Todos esses seriam de acesso primeiro pela recepção, né? Então, da recepção a gente iria para os vestiários, da recepção, na realidade, do playground para a recepção, já que ele fica na frente, né? Depois da recepção para a sala, e dessa sala a gente poderia partir do escritório e também para o depósito. Então aqui a gente tem uma implantação de como ficaria esse projeto, a gente tem a quadra existente e a nossa nova construção, né, do Centro Cultural. À frente a gente faria um paisagismo para revitalizar esse local, trazer um pouco mais de charme para essa parte da cidade. Ali a gente teria um deck com alguns bancos que poderiam ser usados, um playground novo para as crianças. A gente consegue ver ali no fundo também, em amarelo, a parte do pergolado, que ficaria uma parte de jardinagem, e um segundo playground, caso precise, tenha muitas crianças. É um bairro que tem bastante criança, então seria muito bem aproveitado. Algumas mesas de piquenique e seria isso. Ali a gente consegue ver em planta baixa a nossa caixa d'água, que a seguir vamos ver em 3D. Aqui uma planta baixa de como ficaria por dentro. A gente tem a sala principal, que ela é fechada com vidro lá dentro. E também o vestiário acabou ficando um só, mas separado em várias cabines, né? Com a maior sendo PCD. O depósito e a sala do segurança. Ali na parte principal a gente tem cadeiras para sala de espera e um corredor ali para esperar mesmo, questão de oficina, organização, de eventos, etc.
Aqui uma imagem 3D de como ficaria a implantação do projeto. E a parte que seria construída nova, né, sem a quadra já existente. E a gente pode concluir, então, que a gente consegue obter um projeto simples, com uma arquitetura sem extravagâncias, obedecendo os padrões da cidade e que também, além de esteticamente agradável, seja funcional às suas atividades pré-estabelecidas. Muito obrigada.